Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar início a uma nova unidade do nosso conteúdo de Química Farmacêutica. Nós vamos começar a falar sobre planejamento de fármacos. Nessa unidade, nós vamos falar sobre como encontramos um protótipo, ok? Se interessou? Então não se esqueça de dar um like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Agora vem com a gente! Bom, pessoal, então vamos dar início à nossa unidade 5 do nosso conteúdo de Química Farmacêutica. Como eu já falei, nesta unidade nós vamos falar sobre planejamento de fármacos encontrando um protótipo. Nesta aula, nós vamos falar especificamente sobre identificar a doença e o alvo do fármaco. Bom, para iniciar uma pesquisa sobre um planejamento, um desenvolvimento de fármacos, nós temos algumas etapas a serem seguidas. Nós temos que identificar a doença, a doença-alvo, a doença que nós vamos estudar, que nós vamos planejar aquele fármaco. Nós precisamos identificar o alvo, para esse fármaco. Nós precisamos estabelecer os procedimentos, testes. Nós precisamos encontrar um protótipo, depois fazer o estudo da relação estrutura-atividade com esse protótipo, fazer a identificação do grupo farmacofórico. Depois ainda temos na etapa de planejamento desse fármaco, nós precisamos otimizar as interações com o alvo. Depois nós precisamos otimizar as propriedades farmacocinéticas. Nós temos as etapas, a etapa dos testes toxicológicos e de segurança. Temos que pensar no desenvolvimento e produção desses compostos, como que vai acontecer esse desenvolvimento e essa produção. Temos que pensar nos assuntos regulatórios, o processo de patente e em seguida os ensaios clínicos, tá? Então são várias etapas que nós precisamos seguir, precisamos passar para que o medicamento chegue lá no mercado, chegue na prateleira de uma drogaria ou no hospital, ok? Na nossa unidade de hoje, o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre a identificação da doença, como que nós fazemos, como que nós selecionamos, identificamos o alvo que aquele fármaco vai atuar e como que nós estabelecemos os procedimentos testes, ok? Bom, pensando em qual doença nós vamos escolher estudar, nós vamos selecionar para planejar um fármaco, tá? Isso nós temos que levar em consideração, para selecionar essa doença, nós temos que levar em consideração a prioridade para a indústria farmacêutica, tá? Por que nós falamos isso? Nós queremos que esse fármaco que nós estamos planejando chegue o mais rápido possível, à disposição da sociedade. Então, nós temos que pensar se é de interesse da indústria farmacêutica, tá? Porque nós sabemos que várias doenças que não fazem parte, de onde estão localizadas as grandes indústrias farmacêuticas, então elas não têm interesse em estudar, então elas não têm interesse em desenvolver aquele medicamento, tá? Então, os lucros da comercialização de um novo medicamento, eles precisam superar o custo de desenvolvimento, tá? E teste desse fármaco. Então, é importante eu pensar nesses custos, porque a indústria é a primeira pergunta que ela vai fazer. Supera? Então, eu invisto. Não supera? Então, provavelmente ela não vai investir, tá? Nós temos que pensar em algumas perguntas que devem ser abordadas no momento em que eu vou selecionar uma doença que eu vou estudar. Então, ela é uma doença generalizada, Então, ela é uma doença que atinge vários sistemas do meu organismo ou não? É uma doença que afeta países desenvolvidos, tá? Isso é importante, porque aí vem o interesse da indústria farmacêutica, Atinge países desenvolvidos? Talvez seja interessante. Não atinge? É uma doença mais de países tropicais, de países em desenvolvimento, talvez a indústria farmacêutica não tenha interesse, tá? Já existem medicamentos no mercado? É importante eu saber se existem medicamentos no mercado, tá?
Se sim, quais são as suas vantagens e quais são as suas desvantagens, né? Então, esses medicamentos que já existem, né? Eles apresentam alguns efeitos colaterais, que são muitos, né, relatados pelos usuários desse medicamento, que isso incomoda, que isso dificulta a adesão ao tratamento, tá? Então, pode-se identificar, então, uma vantagem de mercado para uma nova terapia, né? Então, se eu conseguir identificar um medicamento, né, um fármaco, que ele vai, né, entrar para o mercado, eu consigo ter um benefício, uma vantagem em relação aos que já existem, né? Uma vez selecionada a doença, pensando em todas essas perguntas, em todas essas questões que envolvem o planejamento e a seleção dessa doença, eu vou pensar no alvo do fármaco, tá? Por que eu tenho que pensar no alvo desse fármaco? Porque eu preciso conhecer a fisiopatologia dessa doença para eu saber para qual alvo eu vou desenhar aquele fármaco, né? Então, eu tenho que lembrar quais são os possíveis alvos, né? Então, pode ser lipídios, os lipídios de membrana, podem ser as proteínas, né? Pode ser o meu fármaco, ele pode atuar num receptor, numa enzima, numa proteína transportadora ou numa proteína estrutural. Pode ser em ácidos nucleicos, DNA, RNA. Pode ser em carboidratos, né? Carboidratos de superfície celular ou antígenos e moléculas de reconhecimento. Então, eu preciso saber qual é o meu alvo, eu preciso conhecer a fisiopatologia toda para poder selecionar o alvo desse meu fármaco, né? Porque aquela proteína, aquela enzima, aquele receptor, ele precisa estar relacionado com a doença que eu selecionei. O meu fármaco, ele precisa ter seletividade, tá? Para aquele alvo que eu estou desenhando, tá? Então, quando eu penso em seletividade desse alvo, né? Será que esse alvo ele vai ser seletivo? Será que o meu fármaco ele vai conseguir reconhecer aquele alvo que eu estou, né? Que eu selecionei para aquele meu fármaco interagir, que está relacionado à minha doença? Então, quando eu penso nessa seletividade, eu tenho que pensar nessa seletividade entre espécies. Por quê? Se eu estou desenhando um medicamento, né, que ele tem ação antibacteriana, eu quero que esse meu alvo esteja localizado apenas lá na bactéria e não no organismo humano, ok? Então, isso significa que o meu alvo ele só vai interagir na bactéria. Então, a probabilidade dele promover alguns efeitos colaterais, isso vai diminuir. Por quê? Porque vai fazer com que ele seja mais seletivo, ele vai atuar exatamente onde eu preciso que ele atue, ok? Então, é importante identificar alvos que são únicos lá no patógeno, ou seja, só tem aquela estrutura lá no meu patógeno, lá no meu fungo, lá na minha bactéria, ok? Ou lá no meu vírus. Identificar alvos que são compartilhados, mas significativamente diferentes na estrutura, ou seja, eu tenho o alvo naquela minha bactéria, ok? Só que aquele alvo ele também é presente no organismo humano, só que estruturalmente eles são diferentes. Então, meu fármaco ele vai conseguir interagir especificamente com o alvo localizado lá na bactéria. Entenderam? Então, isso é muito importante na hora que eu vou selecionar o alvo, essa seletividade entre as espécies, tá? E dentro do corpo? Nós temos que pensar que, às vezes, nós temos receptores localizados, né, em diversas partes do nosso organismo, nós temos diferentes enzimas no nosso organismo e esse meu fármaco, ele precisa ter essa seletividade, né? Ele precisa interagir apenas com o alvo que eu quero, localizado no órgão que eu quero, então isso é muito importante. Eu preciso ter seletividade entre o tipo e o subtipo de receptor. Então, por exemplo, o meu fármaco, se ele vai atuar em receptores adrenérgicos, eu tenho alfa e beta. Eu quero que ele atue nos dois? Não, eu quero só que ele atue no beta. Só que o beta tem subtipos, beta 1, beta 2, então eu quero que ele atue em todos? Não, eu quero só que ele atue em beta 2. Então, eu preciso que ele, né, seja seletivo. Então, eu preciso dessa seletividade
do meu alvo, inclusive entre os subtipos de receptores, ok? Preciso ter seletividade também entre as isoenzimas, ou seja, eu preciso pensar que algumas enzimas elas têm uns subtipos que nós chamamos de isoenzimas. E isso vai fazer com que aquele meu fármaco, quando ele não tem seletividade, o que vai acontecer? Ele pode atuar nas várias, né, isoenzimas daquela minha enzima principal. Okay? Então, eu preciso da seletividade para a isoenzima específica que eu selecionei. Okay? E a seletividade entre órgãos e tecidos. Por exemplo, eu quero que o meu fármaco ele atue nos receptores adrenérgicos localizados no sistema nervoso central ou não, ou mais no meu sistema nervoso periférico. Tá? Eu quero que ele atue no coração ou não. Então, isso tem que ficar muito claro no meu planejamento de fármacos, uma vez que eu quero que tenha seletividade, ok? Bom, existem algumas doenças que elas têm, né, tem essa fisiopatologia muito complexa. Então, vários alvos, eles são interessantes, é possível eu estudar, eu selecionar vários alvos e desenhar um fármaco que possa atuar em vários alvos, né? Alguns chamam isso até de promiscuidade, né? Uma vez que uma vez que o fármaco ele pode interagir com mais de um alvo, porém isso vai facilitar lá no meu tratamento, porque em vez daquele paciente ter que tomar 2 medicamentos, ele pode tomar um, conseguindo atuar em alvos diferentes para aquela mesma doença. Até porque, em alguns momentos, se o meu fármaco ele atua em apenas um alvo, aquele alvo ele pode ficar mais suscetível a se adaptar ou até mesmo, com a evolução da doença, começar a não fazer mais efeito para aquele meu medicamento, não ter mais aquela seletividade. E isso faz com que aquele meu medicamento, né, vai perdendo o seu efeito esperado, tá? Então, com isso, o fármaco multialvo, ele pega o farmacóforo, né, de uma molécula que atua em determinado alvo, pega o outro farmacóforo que atua em outro alvo, tem um link, né, ou um espaçador entre esses dois grupos farmacofóricos, e com isso eu vou ter uma molécula, né, que tem presente o farmacóforo 1, né, nesse caso aqui o trioxano, então eu vou ter o farmacóforo 1 e vou ter o farmacóforo 2, nesse caso aqui a quinolina. Então eu tenho a presença dos 2 farmacóforos e com isso eu consigo, no primeiro alvo, vai interagir o farmacóforo para ele. E no segundo alvo vai interagir o farmacóforo que é para ele. Foi desenhado para ele, tá? E isso tudo em uma mesma molécula, tá? Então, isso simplificaria a terapia, tá? Mas isso tem que ser muito bem pensado, muito bem planejado pelos químicos medicinais para que essa molécula, ela também não comece a interagir com outros alvos e isso, né, vai acabar ocorrendo um aumento dos efeitos colaterais, tá? Aí eu começo a pensar como, já selecionei a doença, já selecionei o alvo, como que eu vou testar esse candidato a fármaco, tá? Então, são necessários testes para encontrar compostos protótipos e para a otimização desse fármaco, tá? Os testes, eles podem ser in vivo e in vitro, tá? E uma combinação de teste é frequentemente usada nos projetos de pesquisa, porque isso vai, né, enriquecer o seu projeto, isso vai fazer com que você tenha resultados mais robustos e que, com isso você vai conseguir avançar, né, na sua pesquisa, avançando naquelas etapas que eu falei anteriormente, ok? Vamos iniciar pelos testes in vitro, tá? Que são testes realizados, né, não realizados em animais humanos, ou seja, ele vai utilizar moléculas-alvo, ele vai utilizar especificamente enzimas, vai utilizar células, vai utilizar tecidos específicos, alguns órgãos ou micro-organismos. Então, ele vai utilizar uma outra condição, né? Ele não vai utilizar aquele organismo mais complexo, que é um animal, né? Mas ele vai conseguir identificar, ele vai conseguir trazer resultados diretamente naquela molécula-alvo, nas células, nos tecidos, e isso já vai começar a me mostrar resultados interessantes em relação ao mecanismo de ação, ok?
É mais adequado para testes de rotina, porque se eu tenho uma grande quantidade de moléculas que precisam ser testadas para aquela doença, para aquele alvo, isso vai fazer com que eu tenha um custo muito menor realizando os testes, né, desses vários compostos, né, realizando os testes in vitro, ok? Esses testes in vitro, eles também são utilizados, né, em testes de alto desempenho, né? Isso vai fazer com que eu consiga testar mais moléculas e de uma maneira mais rápida, tá? Ele vai avaliar a interação do fármaco com o alvo, tá? Porque naquela minha célula, naquele meu tecido, eu vou ter a presença do alvo. Mas ele não avalia a capacidade do fármaco de alcançar aquele alvo. Então, como eu tenho o alvo já ali presente naquela célula, naquele tecido, então eu já sei, se ocorrer o efeito esperado, eu já sei que ocorre a interação fármaco-alvo. Tá? Mas eu não sei se vai conseguir chegar a alcançar esse alvo, porque eu não estou estudando, fazendo um ensaio em vivo, que é num organismo mais complexo, que aí eu consigo avaliar a farmacocinética, por exemplo, desse meu candidato a fármaco, tá? Os resultados, eles são mais fáceis de racionalizar, porque tem menos fatores envolvidos. Tá? Isso é muito importante, então a condição do animal, a condição de estresse, tudo eu não vou ter no caso de testes in vitro, tá? Não demonstram efeito fisiológico ou clínico porque eu não estou testando em um organismo vivo, tá? Não identifica possíveis efeitos colaterais, porque eu só vou ter aquele alvo que eu quero presente ali no meu experimento. Eu não vou ter outros alvos. Então, não tem como eu avaliar se a interação com outros alvos vai me trazer efeitos colaterais, né? Não tem toda a fisiologia ali, né, atuando, ok? Não identifica profármacos eficazes, obviamente, uma vez que o profármaco, lembra, que ele é um fármaco inativo, que a partir do momento que ele entra no organismo, passa pelo efeito de primeira passagem, aí sim que ele se torna ativo, tá? Então, os testes in vitro não tem como, né, nós realizarmos, né, identificar os profármacos, ok? Nos testes in vitro, nós temos o teste de inibição enzimática, tá? Que vai identificar a inibição competitiva ou não daquele meu fármaco, tá? Durante os ensaios. Vai identificar a força de inibição, tá? Através do IC50. E o que vem ser o IC50? É a concentração do inibidor necessária para reduzir a atividade enzimática em 50%. Eu consigo identificar essa concentração através dos testes, uma vez que eu vou conseguir medir essa inibição, ok? Avaliar essa inibição e com isso determinar essa concentração que nós chamamos de IC50, ok? Nós temos testes com receptores, né? Não é fácil isolar receptores ligados à membrana, então eles são realizados geralmente em células inteiras, em cultura de tecidos ou órgãos isolados. Ok? E com isso eu consigo determinar a atividade, a possível atividade desse meu fármaco sobre esse receptor, ok? Eu consigo, através desses testes, né, avaliar a afinidade, ou seja, a força com a qual o fármaco se liga a um receptor. Eu consigo identificar se aquele meu fármaco ele vai conseguir interagir fortemente ou não através da sua afinidade, ok? E também consigo determinar a eficácia, uma vez que a eficácia ela avalia o efeito bioquímico máximo resultante da ligação de um fármaco com o receptor. Uma vez que ele conseguiu interagir, ele vai promover o efeito bioquímico máximo, promoveu, então ele tem eficácia, ok? E os testes em vivo? Os testes em vivo, eles são realizados em animais e humanos, ok? Avaliam o efeito fisiológico, né? Então, ele vai conseguir, né? Qual o efeito fisiológico observado naquele animal? Então, eu consigo ter um resultado, eu consigo ter muito mais informações quando eu faço os testes em vivo, ok? Avaliar a capacidade de um fármaco de interagir e alcançar o seu alvo. Lembra que lá no in vitro eu só consigo avaliar a interação, mas eu não consigo avaliar se alcança ou não esse alvo. Nesse caso aqui do organismo vivo, né, do animal,
Aí sim eu consigo saber se alcançou o alvo ou não. Pode identificar alguns efeitos colaterais, nós já conseguimos observar, né, ao longo dos experimentos. A racionalização pode ser difícil devido aos números de fatores envolvidos. Então, se aquele organismo que eu selecionei, aquele animal, ele realmente expressa o que eu preciso levar em consideração o ambiente, eu preciso levar em consideração a alimentação. São muitos fatores envolvidos nos ensaios in vivo, ok? Posso também ter nesses ensaios os animais transgênicos. O que são os animais transgênicos? São animais geneticamente modificados, onde eu posso induzir, fazer algumas alterações genéticas naquele meu animal e que ele começa a expressar algo que seja do organismo humano, tá? Isso é muito utilizado nas pesquisas, né, nos projetos de pesquisa, quando eu estou realizando os testes in vivo, ok? Com isso, eu consigo avaliar a potência de um fármaco, ou seja, eu consigo avaliar a concentração do fármaco necessária para produzir 50% do efeito máximo. Isso é muito importante. Qual é essa concentração necessária que eu preciso administrar? Ela é muito alta, ela é muito baixa, eu consigo diminuir? Isso é fundamental. E eu consigo determinar também o índice terapêutico. Isso é muito importante, porque o índice terapêutico ele compara a dose do fármaco necessária para produzir um efeito desejado em 50% da amostra teste, né, que é a DS50, versus a dose que é letal para 50% das amostras, que seria a dose, né, a DL50. Isso é importante, porque se essas doses elas forem muito próximas, o que pode acontecer? Se eu tenho uma dose, né, efetiva próximo da dose letal, ou seja, se meu índice terapêutico ele vai ser baixo. Tendo esse índice terapêutico baixo, a possibilidade de ocorrer uma intoxicação é muito alta. Tá? Então, um pequeno erro de dose, eu já consigo alcançar a dose letal. E isso é muito perigoso. Então, índice terapêutico baixo não é interessante, ok? E com isso, essa informação, né, esse dado eu consigo ter ao longo dos meus testes in vivo, ok? Bom, a nossa aula de hoje, ela é referente ao capítulo 12 do livro do Patrick, que vocês sabem que é o nosso livro de referência, ok? Esse é o início da nossa unidade 5, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tenham aprendido bastante e não se esqueça de dar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Obrigada, até a nossa próxima aula.